Olá, meus amados irmãos em Cristo. Eu gostaria de estar conversando com vocês a respeito dos profetas do Novo Testamento. E para vocês entenderem melhor, vocês entendam, nós queremos falar sobre os profetas do Novo Testamento e a igreja. Para você entender melhor sobre os profetas do Novo Testamento, você assista o vídeo Profetas do Novo Testamento, nosso vídeo. E nós queremos então estar conversando sobre esse assunto. Depois de você ter assistido o outro vídeo, tenho certeza que vocês vão estar entendendo melhor o que nós queremos dizer. No Antigo Testamento, nós sabemos que Deus havia falado de diversas maneiras por meio dos profetas, né? E o profeta era a autoridade máxima em que Deus usava como instrumento para transmitir a sua vontade no meio do povo de Israel. Ele tomava como base no Antigo Testamento a lei de Moisés e transmitia ao povo, chamava a atenção do povo e dizia ao povo que se eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem a praticar a lei de Moisés, certamente eles seriam muito abençoados e o Senhor iria guardá-los, livrá-los dos seus inimigos, que eram muitos ao seu redor. Mas se eles não obedecessem, então iria acontecer o contrário. Todas as desgraças, tudo aquilo que estava em Deuteronômio 28, capítulo 28, iria acontecer nas suas vidas. Então, esse era o profeta do Antigo Testamento. E tudo aquilo que eles diziam, primeiro recebendo uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, direto do coração de Deus, e transmitia ao povo, baseado na lei de Moisés, no Antigo Testamento, e também ampliava essa visão, ampliava essa revelação quando se tratava a respeito de Jesus, o Messias, que viria a este mundo como resgatador de todos aqueles que realmente crescem e realmente voltassem para Deus em arrependimento. Agora, no Novo Testamento nós vemos um papel diferente. Nós temos o profeta, sim, profeta do Novo Testamento, mas esse profeta está relacionado com a igreja. Ele não exerce a sua função separado da igreja, o corpo de Cristo, nem de Cristo. Cristo, Jesus, como nós sabemos, é a palavra de Deus. E ele então não exerce o seu ministério fora dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, principalmente em relação a Jesus e também aos seus discípulos que escreveram, aos apóstolos que escreveram as cartas de Apocalipse também. E também os profetas eram instrumentos de Deus para edificar a igreja. Mas os profetas eram apenas são apenas um dos ministérios, um dos dons que aparecem na igreja. Por isso ele não se destaca assim como alguém tão importante quanto no Antigo Testamento. Porque hoje quem é o cabeça, quem é a figura, a pessoa mais importante é Jesus, o cabeça. Ele que deve ser exaltado, ele deve ser reconhecido como o cabeça da igreja, e dele deve vir toda a fonte de inspiração, de orientação, de revelação, enfim. Então o Senhor Jesus é o cabeça, a sua palavra deve ser vivificada pelo Espírito Santo. Agora, todos aqueles que se convertem recebem dons, recebem ministérios, dons espirituais. E esses ministérios, esses dons são ferramentas que Deus dá para nós estarmos edificando o corpo de Cristo, edificando a igreja, o templo do Deus vivo. E como ferramenta que nós usamos esses dons, nós demonstramos o nosso amor ao nosso próximo e também estabelecemos o reino de Deus aqui na face da terra. A vontade de Deus aqui na face da terra.
Então o dom profético ou a profecia é um desses dons que Deus nos dá. Então serve para edificar a igreja dentro do contexto da igreja. Nós vemos, começando lá com Atos capítulo 13, em que haviam 5 pessoas reunidas ali, e ali todos eles, então, todos estavam orando e jejuando, e chegou um momento que um profeta levantou no meio deles e profetizou, dizendo: apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. Então, nós não sabemos quem era o profeta, não aparece o nome do profeta, que o mais importante é o que foi profetizado, relacionado com a igreja, com o andamento da igreja, com uma nova etapa da igreja, que seria enviar Paulo e Barnabé para a obra, para as missões, para o apostolado, para ser enviado para todo mundo pregar o evangelho e fundar igrejas. E então, isto que era o mais importante. E aí nós vemos também o profeta Ágabo, que falou para Paulo: Paulo, o Espírito Santo está me mostrando que você vai ser entregue aos gentios. Você vai sofrer. E então Paulo disse: para onde eu vou, em que não me aguardam todo tipo de perseguição, em outras palavras, nas minhas palavras. E ele, então, realmente, Paulo foi para Jerusalém e aconteceu exatamente como Ágabo disse. Por que isso aconteceu? Para preparar o coração de Paulo para aquilo que iria acontecer com a sua vida. Mas antes, o Espírito Santo tinha tratado com Paulo a respeito disso, que ele iria até Roma e pregar o evangelho, Deus deu-lhe essa visão. E ele foi sim, e não pagou nenhuma passagem, não pagou passagem. E também, em um certo momento, um dos profetas disse, Ágabo, que iria ter fome lá na Judéia. E então, por quê? Porque Deus estava preparando o coração dos líderes da igreja e também das outras igrejas para estar dando assistência, para estar ajudando a suprir as necessidades das igrejas da Judéia. Então, por isso que houve essa profecia. Então você percebe que todas estas passagens e outras além destas estão relacionadas com a igreja, o corpo de Cristo, com a obra de Deus, com o amor de Deus que deve ser exercido na igreja. Então, se aparecer algum profeta que esteja querendo exercer o seu ministério fora do contexto da igreja, rejeitam, porque são pessoas que usam o nome de Deus e diz que ser profeta do Senhor, mas na verdade quer te manipular, e querem ser gurus espirituais, e querem manipular você, querem manipular a sua família, e às vezes querem manipular também o seu ministério. Não se deixe manipular por esses profetas. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, temos a palavra de Deus que nos dirige, que nos orienta, e temos também os outros diversos dons que nós devemos ter discernimento em receber as revelações, as direções, aquilo que realmente o Senhor quer que nós recebamos para nós crescermos em todas as áreas. Então, procure então estar lendo a palavra de Deus. Aquele que lê, que medita, que conhece a palavra de Deus, este não é enganado por homem nenhum, por profeta nenhum. Procure orar, consagrar a sua vida para que você venha ter comunhão com o Espírito Santo e discernimento do Espírito Santo. E você vai ser muito feliz. E aquilo que o Senhor tem preparado para você, nada e ninguém vai tirar de você, porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso, está inserido no contexto do corpo de Cristo. Então que Deus abençoe você e a sua família. Então não esqueça, profetas do Novo Testamento deve estar ligado e desenvolver o seu dom, o seu talento no contexto da igreja.
corpo de Cristo. Não existe hoje, no Novo Testamento, profetas isolados como no Antigo Testamento, separados, mas hoje nós exercemos não somente o dom profético, mas todos os dons relacionados com a igreja. Né? Esses dons são ferramentas que Deus nos dá para estarmos suprindo as necessidades da igreja e demonstrando nosso amor para com os nossos irmãos criados por Deus, né? E nova criatura, que fazem parte do plano e propósito de Deus, que entraram na história de Deus. Deus abençoe você, a sua família e tudo quanto você pertence, para a glória do Senhor Jesus.